A paz esteja com todos. O meu nome é Miguel. Sou um discípulo de Emanuel. Tenho 69 anos, 49 deles estudando e pesquisando a Primeira Aliança e a Segunda. A Primeira Aliança, conhecida como o Antigo Testamento, e a Segunda como a Bíblia. Cristo, Jesus e as controvérsias textuais. Em primeiro lugar, quero dizer que não estou aqui para ofender religião de ninguém, nem tampouco fazer com que as pessoas troquem de religião, porque tanto as pessoas quanto as religiões têm seus direitos assegurados perante as leis do Brasil. Estou aqui para falar da salvação das pessoas e ao mesmo tempo provar que nenhuma religião pode salvar. Leia a Bíblia, João 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Note que absurdo. Qualquer pessoa iniciada no hebraico ou no grego sabe que no hebraico não existe J nem C, igualmente no grego não existe J nem C, então está aí a primeira mentira. Como pode escrever Jesus Cristo se não existe J nem C nesses idiomas? O certo é: a salvação vem dos israelitas, que são o povo da promessa através da tribo de Judá adulterado para Judá. Vamos ler a Bíblia, Marcos 10, versículo 47. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note o que o texto diz. Jesus, filho de Davi. Além do hebraico não ter J nem C, o rei Davi é israelita, da tribo de Judá conhecida como Judá, e Jesus é latino romanizado, não tem nada a ver. O país de Israel está no Oriente Médio na Ásia Menor, enquanto Jesus está na Europa, e é latino romanizado. Nem no próprio latim tinha J, é só estudar a história, e as datas e a inscrição feita na cruz. Além disso, Jesus é uma pessoa, e Cristo é outra pessoa totalmente diferente, e as religiões tentam incutir na fé das pessoas desprovidas de conhecimento. Cristo não é nome, é título. É a palavra grega para Messias ungido, só que as pessoas deveriam ter mais atenção. Porque esta é uma questão de vida ou morte. Quem lê a Bíblia com atenção, sabe que o Deus de Abraão nunca levantou um profeta grego, e muito menos romano. O Criador confiou a sua palavra unicamente aos profetas e ao supremo profeta que é Emanuel. Este nome é divino, profético e eterno. Todos os profetas deram testemunho de Emanuel, e ele por sua vez, cumpriu os escritos sobre ele. Veja os textos, João versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas. Texto seguinte. Mateus 16, versículo 13 até o 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e, ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez chamo sua atenção. Deus nunca levantou um profeta grego, e Deus não tem filho grego. Os filhos de Deus são israelitas, prometidos a Abraão, Isaque e Jacó. Então o que devia estar escrito no texto? Tu és ungido, o enviado, o esperado ou hebraico o Mashiach, filho do Deus vivo. Acompanhe as escrituras. 3 versículo 6 disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E é confirmado na nova aliança. Mateus 22 versículo 31 e 32, com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Texto seguinte das Escrituras, Ezequiel 20 versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. 1 João 2 versículo 20 e 22. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto,
Não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e, porquanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Mais uma vez estamos diante de um texto que merece explicação. O nome Jesus só aparece na história depois que o francês Pedro de Larrañaga criou o J a partir da Idade Média, fonte wikipedia.org. Ou seja, cerca de 1550 anos depois do nascimento do Salvador, então o Salvador ficou sem nome durante 1550 anos. Claro que é uma mentira. O Criador deu o nome do seu Filho pelos profetas, em Isaías 7 verso 14, cerca de 700 anos antes dele nascer. E depois do seu nascimento foi confirmado por Mateus no capítulo 1 verso 22 e 23. Então quem é o mentiroso? Os profetas ou Pedro de Larrañaga? E para os que estudam, os doutores da teologia, será que não descobriram ainda que no hebraico não tem J e nem C? Igualmente no grego e no latim, nunca teve e nem tem, até os dias de hoje. Vamos provar. O alfabeto latino, utilizado pelos romanos a partir do século VII C, derivou do alfabeto etrusco, que por sua vez evoluiu a partir do alfabeto grego que não tem C e nem J. O latim inclui-se entre as línguas itálicas, e seu alfabeto baseia-se no alfabeto itálico antigo, derivado do alfabeto grego. No século IX C, ou oitavo C, o latim foi trazido para a Península Itálica pelos migrantes latinos, que se fixaram numa região que recebeu o nome de Lácio, situada ao longo do rio Tibre, onde a civilização romana viria a desenvolver-se. Naqueles primeiros anos, o latim sofreu a influência da língua etrusca, proveniente do norte da península e que não era uma língua indo-europeia. Você vendo o alfabeto cirílico, para conhecer um pouco da história do alfabeto cirílico, também conhecido como alfabeto russo, é preciso retroagir no tempo a janeiro de 300 anos atrás. E assim podemos perceber que a letra C só foi criada cerca de 700 anos depois do nascimento do Salvador. Vamos conferir mais um conflito no texto entre o profeta e o anjo. Leia com atenção. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. E pôs-lhe por nome Jesus. Mateus 1 verso 22 ao 25. Devemos ficar atentos com o que diz o texto, para se cumprir o que diz da parte do Senhor pelo profeta. Neste caso não cumpriu. O que temos é uma grande controvérsia. Porque o profeta diz da parte do Criador que o nome é Emanuel e o texto fala que o anjo mandou colocar o nome de Jesus. Quem está mentindo? O profeta ou o anjo? Certamente nem o profeta nem o anjo. O texto foi adulterado pelos homens religiosos instruídos pelo destruidor. Sabemos que a palavra do Criador é imutável e sem sombra de variação, e todos os profetas e os anjos obedecem a ele rigorosamente. Notem que o próprio Salvador nos manda examinar as Escrituras. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. João 5 verso 39. E também é bom lembrar que José e Maria, sua esposa, eram pessoas justas e não desobedientes, e assim cai a máscara do inimigo. Observação: Cristo não é nome, e sim um título, a não ser que alguém registre como uma marca, e Jesus é nome. Porém os dois nomes não têm origem e nem comprovação profética. Esses nomes surgiram séculos depois do nascimento, da morte e da ressurreição do Salvador. Finalizo aconselhando que todos examinem as Escrituras como nos manda o nosso Salvador profético, o Emanuel. Justiça nossa, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que todos possam dizer, amém.